Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus, nosso Pai, que é o Santo Espírito do Universo, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Tem uma lenda árabe antiga que diz que houve um tempo na Terra em que em uma certa região as pessoas corriam o risco de ficarem sem frutas, porque aquela região era muito inóspita e seca. Deus, olhando para a situação daquele povo, resolveu mandar um avatar, um mensageiro, com a seguinte mensagem, com o seguinte mandamento: mande que eles comam apenas uma fruta por dia, cada um, e deixem que as outras caiam pelo solo e se percam. O primeiro mensageiro chegou àquele povo com o primeiro mandamento divino, dizendo-lhes: Deus manda que comam apenas uma fruta por dia, cada um, e deixem que as outras se percam no solo. Tementes a Deus, como eram aquele povo, eles passaram a obedecer fielmente aquele mandamento. Com o passar dos anos, eles comendo apenas uma fruta e deixando que as outras se perdessem pelo solo, as sementes proliferaram naquela região, e aquela região ficou riquíssima em frutas, por causa das sementes que se perdiam das árvores e cresciam e germinavam sempre. Mas eles, fiel à primeira tradição, continuavam comendo uma fruta por dia. Deus, novamente olhando para aquele povo e mais uma vez compadecendo-se, mandou-lhes o segundo mensageiro, o segundo avatar, com a seguinte mensagem, um novo mandamento: diga-lhes que comam quantas frutas quiserem e distribuam as restantes com as comunidades vizinhas. O novo mensageiro chegou com a nova ordem, mas aquele povo antigo, fiel à tradição antiga e tementes a Deus, não obedeceram ao segundo avatar. Não acreditaram nele e o apedrejaram até a morte. E continuaram comendo uma fruta por dia, enquanto as outras se perdiam, proliferavam, e aquela região agora era abundante em frutas. Com o passar do tempo, os jovens daquela aldeia começaram a ver que aquilo não estava certo, aquilo não estava correto. As frutas se perdiam nos pomares, as aldeias vizinhas não tinham frutas, eles não dividiam. Então começaram a se afastar da igreja local, porque fora da igreja local eles podiam comer quantas frutas quisessem e ainda dividir o restante com as aldeias vizinhas. Quando eu li esta lenda antiga, eu comparei as 3 revelações de Deus para a humanidade. A primeira com Moisés, que foi pertinente para a época em que éramos selvagens, grosseiros, duros de coração, como o próprio Jesus revelou, né? E ainda há gente fiel àquela tradição antiga de Moisés, né? Deus, então, percebendo que precisava mudar, manda-nos Jesus, o segundo mensageiro, com uma mensagem diferente, mas sem derrogar a lei divina que Moisés promulgou no Sinai, que são os 10 mandamentos, o decálogo. Nisso Jesus não mudou. O que fizeram com Jesus, meus amados? Mataram-no, porque não acreditaram nele. E ainda muita gente daquela aldeia, daquela região, ainda não acreditam que Jesus é o ungido, o Cristo de Deus. E continuam fiel à tradição antiga. E com o passar dos anos, nós que a maioria fomos da igreja tradicional do mundo,
não concordávamos com muitas coisas, como eu estou falando de mim. E acabamos nos afastando daquela igreja, porque fora dela somos livres e podemos viver nossa vida com tranquilidade, construir o nosso futuro e praticar a caridade, segundo Jesus. Então eu vejo os jovens de hoje, os insatisfeitos com as doutrinas antigas, nós espíritas. Os jovens da parábola, os jovens da história que eu contei, somos nós. Insatisfeitos com as regras antigas e vendo que o mundo evolui e que precisamos evoluir com ele, estamos aqui. Por que será que Deus manda-nos mensagens a cada época? Por que Deus não revela a verdade de uma vez? Porque Deus é Pai, porque Deus é amor e sabedoria infinita. E Ele só manda a revelação no momento em que estamos preparados para degustá-la, para compreendê-la. Não adianta nada eu ensinar uma equação de primeiro grau para uma criança de 10 anos. Adianta? Eu preciso esperar que ela cresça e amadureça para compreender o ensinamento que eu quero dar. Então a verdade divina ela vem paulatinamente, aos poucos. Lembro-me da história daquele homem que fazia palestras espíritas. E aí os salões eram sempre superlotados para ouvir aquele homem de verbo fácil, eloquente no falar. E um dia ele foi convidado por uma casa grande para proferir uma palestra. E aí já ficou imaginando o salão superlotado, a ouvi-lo com interesse e a aplaudi-lo no final. E preparou a palestra de 1 hora, com muito esmero, com muita dedicação, com muitos argumentos insofismáveis. Preparou a palestra e chegou no salão. E qual não foi a surpresa dele, quando percebeu que, apesar do salão ser enorme, só tinha um homem para assistir a palestra dele? Era um senhorzinho de idade que estava na primeira fila. Ele então ficou surpreso que o salão estava vazio. E deu a hora da palestra, ninguém chegava, só aquele senhor. Então ele não sabia o que fazer, preparou a palestra de 1 hora e cochichou ali com aquele senhor, disse assim: eu preparei a palestra de 1 hora, imaginando o salão superlotado para me ouvir. E quando eu chego aqui, só encontro o senhor para apreciar a minha palestra. O que o senhor acha? Faço a palestra ou não? Aquele velhinho falou: moço, eu não entendo muito dessas coisas não, viu? Eu sou um homem do mato, simples. Mas se eu for de manhã no galinheiro, dar mi para as galinhas, e só tiver uma galinha, eu dou mi assim mesmo. Ah, captei a sua mensagem, adorável guru. E subiu até o púlpito, e falou com braveza, com eloquência, com sabedoria, e apresentou todos os argumentos que levou, e depois de 1 hora inteira, fechada, falando dos argumentos que levou, terminou a palestra. E enquanto a pessoa fazia o encerramento, ele foi lá, sentou-se do lado do senhorzinho novamente, e falou: e aí, o que é que o senhor achou? Ele disse: como eu disse para o senhor, eu não sou muito bom nessas coisas não entendo, sou um homem do mato, simples. Mas se eu for de manhã dar mi para as galinhas, e tiver só uma galinha, eu dou mi, mas não dou o saco todo não, viu? Então as verdades divinas vêm paulatinamente, aos poucos, e ainda há verdades a serem reveladas. Embora a doutrina espírita seja a terceira revelação, não nos esqueçamos, ela caminha com a ciência passo a passo. Passo a passo. Então a doutrina espírita consoladora, ela nos revela a verdade que até agora não sabíamos. Como disse Jesus: mandarei o Consolador, o Paráclito, o Espírito de verdade, que lembrará o que eu disse e dirá muito mais. Doutrina espírita, terceira revelação de Deus para a humanidade, e que acompanha a ciência passo a passo. Tem coisas que a doutrina faz e tem coisas que a doutrina não faz. O que é que a doutrina não faz? Principalmente é angariar prosélitos. Livro dos Médiuns sobre o método, primeira parte, ainda na introdução. Não saímos por aí em praça pública a pregar, a trazer pessoas para a nossa seara, não. Mas as portas estão sempre abertas, nossos corações escancarados, para recebermos quem quer que seja, com amor. Não é isso?
Então a doutrina espírita não vai lá fora tentar laçar ninguém. Ninguém. Mas, individualmente, qualquer um de nós pode fazê-lo. Ou não? Pode. Podemos tentar convencer as pessoas que a doutrina espírita é o caminho correto. E tentar trazer pessoas por amor, por querer que as pessoas tenham acesso à verdade, por boa vontade, podemos fazer isso. Mas a doutrina espírita não faz. Lembro-me de um caso de um senhor lá do Nordeste, que, católico praticante, quando conheceu a doutrina, se transformou, ficou extasiado com essa doutrina de amor que ele encontrou na doutrina espírita, e principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele então abandonou a igreja, colocou o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, montou em seu jumentinho, seu jegue, e saiu por aquelas plagas a pregar o Evangelho do Cristo. E ele não perdia oportunidades, onde ele via grupos de pessoas, ele se aproximava para pregar, como alguns irmãos evangélicos fazem. A doutrina espírita não proíbe nada, mas ele por conta própria fazia isso. E passou-se 20 anos, ele andando por aquelas plagas, por aquela região, com o seu burrico, com o seu evangelho debaixo do braço, a pregar o evangelho. Passou-se 20 anos, quando de repente ele encontra à margem de uma cerca, um grupo de jovens tomando cerveja. Ele então não quer perder a oportunidade de falar de Jesus para eles. E a pia do seu jumentinho amarra-o na cerca e vai se aproximando dos jovens. Mas aqueles jovens querem zombar dele, principalmente o líder daquele grupo. E para zombar do velho fala: aqui não, velho, não venha. Não venha pregar a palavra para nós, porque nós somos católicos. Nossos avós eram católicos. Nossos pais são católicos. Nós somos católicos, Senhor. Então nós seguimos a tradição da família. Com a gente não vai colar. Passe de largo. Ele falou: desculpa, meus amados, eu não queria pregar tanto para vocês, só queria lhes abençoar. Mas já que vocês não aceitam nada, que Deus os abençoe a si mesmo. E foi se retirando. Mas o jovem ainda não estava satisfeito. E queria zombar mais ainda dele para provocar riso nos colegas. E disse assim: mas me responda uma pergunta, velho. Ele disse: pois não, fale. Há quantos anos que o senhor anda por aí com esse jumento, com esse jirico, a falar do evangelho? Ele falou: há 20 anos longos que eu ando com esse meu companheiro, que ele é meu companheiro fiel. Há 20 longos anos que eu ando com ele. O jovem então disse: então me responda, velho. Pelo menos a ele o senhor conseguiu converter? Aí os jovens riram, né? O velho então, inspirado por Deus, disse: não, meu filho, infelizmente não consegui convertê-lo, porque ele só segue os instintos. Como vocês, ele ainda segue a tradição da família. Perguntou, né? A doutrina espírita, maravilhosa, para aqueles que não estão satisfeitos com as suas religiões. Devemos respeitar. Kardec diz disso. O espiritismo é para quem não está satisfeito. Quem estiver satisfeito na sua religião, fique. Fique. Não precisa vir para a nossa seara. Né? Mas nós viemos porque não estávamos satisfeitos, porque percebemos que não estava correto tudo aquilo. E viemos para o centro espírita. É o núcleo. É o núcleo. É onde nós nos encontramos para aprendermos. É uma escola. É onde viemos para nos tratar. É um hospital. É onde viemos para aprender filosofia e amor a Deus. É uma religião. Porque nos religa ao Criador. Religião é isso. É o que religa a criatura ao Criador. Então, para mim, para a doutrina espírita, segundo Kardec, um centro espírita deverá ser um centro de convergência. Nós vimos aqui aprender para depois nós praticarmos lá fora o que aprendemos aqui. Então, quem chega no centro espírita como nós chegamos, existem 3 fases da nossa vida, a partir do momento que chegamos. O momento em que entramos no espiritismo, não é isso?
O momento em que o Espiritismo entra em nós e o momento em que o Espiritismo sai de nós. Temos que passar por essas 3 fases. Entrarmos no Espiritismo, deixar que ele entre em nós. Mas é importantíssimo que permitamos que ele saia de nós, em benefício daqueles outros que nos conhecem. Para que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Porque não basta ser espírita, tem que praticar o amor, a caridade segundo Jesus. Esse é o verdadeiro espírita. Eu vejo por aí, que eu ando muito na seara espírita, pessoas que se consideram, não dizem, mas pelo modo deles agirem, eles se consideram ex-espíritas. Tem ex-espíritas? Não, tem ex-espíritas. Mas eu vejo velhos de idade, pessoas idosas na seara, que falam para mim: Gesualdo, eu estou passando o bastão. Já estou velho. Então agora o espiritismo é dos jovens, eu estou ensinando, estou passando o bastão para eles. Eu já estou me aposentando do espiritismo. Tem espírita aposentado? Então não tem ex-espírita, somos espíritas sempre. E o futuro espírita? Tem um futuro espírita? Hã? Eu estou frequentando o espiritismo há 10 anos, mas não sou espírita ainda. Quem dera eu fosse, não tem? Tem futuro espírita? O espírita é aquele perfeito? Não. É aquele que reconhece suas imperfeições e luta para combatê-las. É isso que Kardec fala. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências, suas más inclinações. Então não tem nem ex, nem futuro. Tem um espírita verdadeiro. Mas eu ando muito por aí, eu vejo tanta coisa. Eu vejo a forma como estão tratando a doutrina espírita. Não sei vocês, talvez vocês frequentem só aqui. E eu fico assustado. O que estão fazendo da terceira revelação? Que somos os responsáveis para levar essa revelação adiante. Principalmente no comportamento, no exemplo. Porque é isso que arrasta multidões, e não palavras. Mas estão agindo de uma forma sem um mínimo amor à doutrina espírita. Cheguei numa casa para proferir uma palestra no final do ano, não tinha quase ninguém, o pessoal viaja, espírita viaja muito. Os obsessores tiram férias. Faltava 5 minutos para as 8, não chegava quase ninguém, tinha pouca gente. Eu vi lá na lousa que eles iam entrar de férias, fechar por 2 meses, só ia voltar depois do carnaval. Falei, deve ser férias de estudos. Ela falou, não, Jesus, vai fechar tudo, vai fechar a casa. E a última palestra do centro é essa sua, antes de fechar as portas. Falei, pois é. Aí faltava 5 minutos para as 8. Ela falou, se você quiser, Jesus, pode subir lá e começar a palestra. Falei, mas não é 8 horas que começa? Mas não vai chegar mais ninguém mesmo, você começa antes, termina antes, a gente já vai embora. Meu Deus do céu. Como é que estamos tratando a doutrina espírita? Como é que estamos tratando? Outro dia eu fui convidado para uma casa, que hoje eu faço muitas palestras lá, e hoje é diferente que as pessoas me conhecem. Mas era a primeira, ninguém me conhecia, só a convidante, a que me convidou. Que a enfermeira naquele dia era plantão, ela não pôde ir, só ela me conhecia. Eu cheguei na casa então, me sentei como vocês, e fiquei lá, ninguém me recepcionou. Fiquei lá. Aí foi passando as horas, 10 para as 8, 15 para as 8, eu percebi que o dirigente estava nervoso, porque o palestrante não chegava. E ele estava muito nervoso, ia lá, eu percebi porque ele ia muito lá fora e olhava a rua. E eu deixei passar. Maldade não, mas eu deixei. Quando faltou 2 minutos para as 8, eu vi que ele ia ter um ataque de coração. Então eu me aproximei dele e me apresentei como palestrante do dia, mas ele ficou tão feliz que me deu um abraço que quase me quebra 2 costelas. Sofreu à toa. Por que ele não me deu um abraço antes? Por que ele só me abraçou porque eu era o palestrante do dia? Por que ele não faz isso com as pessoas que chegam? Por que a gente não recebe na casa da gente pela primeira vez com muita alegria e amor as pessoas? Porque se ele tivesse feito isso, meu amigo, é a primeira vez que você vem, a quem você veio, eu ia me revelar, eu vim fazer a palestra, ele não teria sofrido tanto. Então não tem recepção em muitas casas. Mas deveria ter.
Porque é uma casa de amor, que exemplo eu estou dando? Tem centro, meus amados, que não vem a hora de terminar a palestra, sai todo mundo correndo, parece que tem o diabo aqui dentro. Sai todo mundo correndo. Aqui tem que ter prazer, a gente precisa ficar mais tempo, congregar mais juntos. É um prazer estar aqui. Para que correr? Para que ir embora rápido? Para ir para casa fazer nada? Pois é, um dia eu entrei numa dessas casas, quando termina sai todo mundo correndo e caí na besteira de usar o banheiro depois da palestra. Quase que fiquei preso dentro da casa. Quase que eles me fechavam dentro. É a pressa. Meus amados, vamos ser espíritas de verdade. Vocês que vieram hoje, venham sempre, tornem-se espíritas para valer. Não sejam como alguns espíritas que acham que o centro espírita é engove. Aquele que bebe, como é que ele cura a ressaca? Com engove. Então eu faço tudo que não é bom lá fora, quando eu estou doente eu venho para cá. Melhoro, nunca mais eu volto. Tem muito disso. Jesus não curou 10 leprosos? Curou. Os 10, não foram 9, ele curou 10. Só voltou 1. Mas não foram 10 os que eu curei? Pergunta-lhe Jesus. Cadê os outros 9? Nossa, como está parecido o tempo, ainda parece com aquele tempo. Aquele voltou, seguiu Jesus e foi feliz. Agora aqueles outros 9, meus amados, conta a tradição bíblica, que não está mais no Evangelho, que eles sofreram tanto no mundo espiritual, porque eles se perderam, porque foi ali que eles se perderam, com a cura. Porque aí eles caíram no mundo mesmo, para fazer o que eles tinham vontade, o que os instintos deles mandavam. Tem gente que chega perto de mim, da minha esposa, de alguém que eu conheço, e talvez de vocês também, e dizem assim: qual é a religião que você professa? Você fala: eu sou espírita. Espírita? Nossa, você tem um comportamento diferenciado, você é diferente, requintado. Eu sou espírita. É assim que tem que ser. Exemplo. Dar o exemplo nas atitudes, para atrair as pessoas. Os de casa, quando perceberem a nossa mudança, quando a mulher perceber que o marido está vindo para o espiritismo, ela não, mas o marido mudou, mas o marido agora é outro com ela, ela vai querer descobrir que mistério é esse que tem dentro da casa espírita que transformou o marido dela para melhor. E ela vem. Mas se ele vir ao espiritismo, mas não se dedicar na vida dele o que ele aprende aqui, ela vai vir? Não, por mais que ele fale da reencarnação, por mais que ele fale de Jesus, da caridade, ela vem? Não. Mas se ele mudar, o exemplo arrasta. E é isso que nós esperamos de nós espíritas, principalmente de mim. Porque eu não sei se eu já falei para vocês, quando eu preparo uma palestra, eu preparo para mim, para aprender e tentar praticar aquilo que eu aprendi para passar. Até porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Eu preciso praticar aquilo. Principalmente eu que falo em público, que raramente eu gravo a fisionomia das pessoas, porque são muitas. Mas as pessoas passam 1 hora me olhando, gravam minha fisionomia. E já pensou, se eu ajo errado por aí, que exemplo que eu vou estar dando da doutrina? Então, a gente tem que se policiar mais, prestar mais atenção, né? Para não agir erradamente, para não fazer coisas erradas. Como aquela senhora, Dona Cida, Dona Maria Aparecida, carinhosamente chamada de Cidinha, que fazia o bolo do centro, todas as festas que o centro promovia. Ela era boleira de qualidade. Naquele dia, ela fez o bolo para a festa, o centro a esperava, mas ela estava atrasada. Ela estava atrasada. E colocou o bolo ainda quente, quem faz bolo sabe, ele está mole ainda, colocou no banco traseiro do carro e vai ao centro. Com pressa. Quando chega numa rua apertada, um carro bem devagar. Um carro bem devagar, silenciosamente.
Não, ela vai devagar, né? O carro bem devagar por causa do bolo, porque se ela correr o bolo pode desmanchar. Vai uma mulher atrás dela querendo ultrapassá-la e começa a buzinar. E ela não pode fazer nada, ela vai devagar mesmo, mas quando a rua se enlarguece, aquela mulher passa por ela, ultrapassa, baixa o vidro, faz um gesto obsceno para ela e ainda diz assim: ô Dona Maria, vai pilotar fogão? Dona Maria olha para ela, sorri e pensa: que mulher educada, sabe até o meu nome. Aí, chega no centro em tempo, come o bolo e tal. Dia seguinte, ela não vai para o centro. Agora ela vai para a casa da filha tomar conta da neta. Porque a filha tem um médico que não pode perder. E ela está com pressa, está atrasada. Então ela acelera. Agora ela pode, ela está sem o bolo. Acelera, quando chega numa rua estreita, tem um carro devagar na frente dela. Ela já vai buzinando. Aí lembra-se do dia anterior e pensa: quem sabe ele está carregando um bolo, né? Deixa. Empatia. Empatia é a palavra. Se eu não for empático, se eu não me colocar nunca no lugar do outro, eu nunca vou ser misericordioso, como diz a bem-aventurança. Para eu ser misericordioso é eu me colocar no lugar do outro. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então temos que dar o exemplo. Meditemos em cada palavra de Eurípides Barçanufo, o apóstolo sacramentando. Como eu adoro, como eu amo Eurípides Barçanufo, que só precisou de 38 anos de vida para mudar aquela região de Sacramento, para levar o espiritismo àquela seara, àquela lavra, àquela pebre. Era um católico praticante que, quando deixou o catolicismo e entrou no espiritismo, foi um escândalo naquela região, mas ele foi um espírita exemplar. Meditemos em cada palavra dele no seu soneto Ser Espírita. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de um crente sempre voltada para o bem. É ensinar ao que erra e nos atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É ter sempre por divisa tudo o que é nobre e suaviza a dor, o pranto e a aflição. E fazendo a caridade, evitar a orfandade, o abismo da perdição. É perdoar a injúria e amenizar a penúria de quem já nem tem um pão. É se tornar complacente ao inimigo indolente, tendo por lema o perdão. É em Deus ter sempre a crença, profunda, sincera, imensa, consubstanciada na fé, e guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. E eu pensei, por que ele não escreveu ser cristão, não é? Porque o espiritismo é cristão. Ia abranger mais gente, espíritas somos poucos, e meu quarto se iluminou, e eu escrevi ser cristão, mas será que foi eu mesmo? Está no livro. Ser cristão é ter bondade, é fazer a caridade, sendo assim benevolente. É viver com alegria toda hora, todo dia, despretensiosamente. É a si mesmo negar e sua cruz carregar, como Jesus carregou, e assim seguir seus passos, sem desânimo, sem cansaços, priorizando o amor. É buscar o reino de Deus, combatendo o próprio eu para ser um vencedor, e buscar sempre a Jesus, para se iluminar com a luz que vem do Cristo e Senhor. Ser cristão é perdoar quando um seu irmão errar, porque isso é indulgência. É se autoconhecer e dessa forma combater toda a sua má tendência. Ser cristão é ser clemente, é estar sempre presente, estendendo a sua mão. Ser cristão é tudo isto, é fazer nascer o Cristo dentro do seu coração. Foi Eurípides. Eu tenho certeza que foi ele que me influenciou para escrever tão rápido esses versos que são encontrados no meu livro, Conversando sobre a Vida. Tem coisas que a gente vive, mas a gente não dá muita importância, porque é da porta estreita. Esforçai-vos por entrar por ela, porque muitos tentarão e não conseguirão. Então Jesus não disse entre, ele disse esforçai-vos por entrar. A gente dá mais ouvidos à porta larga, que é convidativa, que influencia os nossos 5 sentidos físicos.
5 sentidos que me colocam em contato com a matéria. Cuidado. A gente não dá muito valor para o Evangelho do Cristo. Será que é tão importante assim? É o que precisamos para verdadeiramente sermos felizes na vida futura. E a gente não dá muito valor às vezes. Aquele homem andava no deserto e acabou a água, ele se perdeu no deserto, estava morrendo. Encontrou um outro transeunte do deserto e resolveu pedir água. E quando pediu água, aquele transeunte disse: eu não tenho água, eu tenho gravata. Quer uma gravata? O que é que eu vou fazer com gravata? Eu quero é água. E ele continuou perdido, já estava quase sem forças quando encontrou mais um homem no deserto, no seu camelo, e pediu água. E aquele segundo homem disse: eu não tenho água, eu sou vendedor de gravatas. Quer comprar uma? Mas para que eu quero gravata? Eu quero é água. E continuou andando, já estava nas últimas forças, estava muito mal, se arrastando, quase moribundo, quando ele avista uma caravana e vai passando. Será alucinação? Será insolação? Estou vendo mesmo uma caravana, uma rica caravana que passa. Então ele chega no chefe da caravana e pede água. E o chefe da caravana fala: nós somos vendedores de gravata. Quer comprar? Não, eu quero é água. Água e vai. Está quase morto. Quase morto quando ele avista um oásis. E no oásis um hotel. No hotel tem água. E ele se arrasta até as portas do hotel, quando é recepcionado por uma jovem muito delicada, muito gentil. Depois: não, senhor. Eu quero água, moça. Eu quero água. Desculpe, moço, mas segundo as ordens rígidas desse hotel, só podemos atender quem usa gravatas. O Evangelho do Cristo é a gravata que precisamos para sermos felizes. Lembram da túnica? Que não estava usando a túnica do casamento e teve que ser expulso? Tem que ter a túnica, tem que estar vestido. O Evangelho do Cristo é isso, é a túnica imaculada que o Cristo fala na parábola. É a gravata de que precisamos agora, embora nem precisemos tanto agora. Mas precisamos estar usando esta gravata quando adentrarmos na vida maior. Eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo nimbado de luz, e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que essas duas asas, da sabedoria e do amor, nos tornem seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado.